Antes do sucesso estrondoso de Pantera Negra, o primeiro filme dos Vingadores foi o maior sucesso de bilheterias de um filme de super-herói nos Estados Unidos, com 623 milhões de dólares nas bilheterias do país. Isso colocou sobre a Marvel uma responsabilidade tremenda para a produção da continuação, Vingadores Era de Ultron, que é o tema desse novo episódio da nossa série sobre os 10 anos do Marvel Studios. Comic Con de San Diego em 2013 que a Marvel revelou pela primeira vez o título de Os Vingadores 2. Quando todo mundo esperava a chegada de Thanos, o estúdio surpreendeu e trouxe um vilão que se relaciona diretamente com a equipe. Nos quadrinhos, Ultron foi criado por Hank Pym, e no filme seria uma consequência das invenções de Tony Stark. I don't play well with others. You here with a mission, sir? Trying to get me back in the world? After all this time, why return now? We're not a team. We're a time bomb. They've gone their separate ways. They'll come back. Because we'll need them to. O teaser mostrava a cabeça do robô com um visual muito próximo do que se consagrou nas HQs, a partir do traço de John Buscema, o desenhista que criou o Ultron em 1968, inspirado no sorriso malicioso do vilão robótico Makino, da HQ sci-fi Captain Video. Quando a Era de Ultron começou a sair do papel, porém, o visual do Ultron mudou bastante em relação ao teaser. Uma parte fundamental da criação do personagem é a performance do ator James Spader. Ele oferece ao robô Ultron não apenas sua voz grave e sua entonação teatral, mas também seus gestos. O primeiro dia do ator no set foi a cena da festa na Torre Stark, quando Ultron se revela ao mundo. Equipe e elenco se reuniram no set para ver a gravação, que já tem o clássico diálogo sobre as cordas da marionete, inspirado em Pinóquio, que aparecia também no trailer completo do filme. How could you be worthy? You're all puppets, tangled in strings. First day when he gives his speech at the party, I know all of us were kind of eager to be the audience and just to spectate and just watch him perform. And it was really exciting because it was really good and really intimidating. And I was tangled in strings. Spader knew what he was in for, and he went for it regardless, because he thought, if I'm going to do it, let me really do it. It was terrible to put us on a set together. I just want everyone to know that now. Well, there's a lot of full circles going on. Probably the most personal one is James Spader playing Ultron. He was the first person I saw kind of off the boat when I got to LA and took me under his wing. He's just a couple years older. But I think, again, it was a very inspired casting choice, not just because he's on everyone's lips and minds again, you know, for reasons obvious with this show, but also that he really is a bit of an American treasure, and I've certainly borrowed from his style more than a few times over the years. Showed up at the studio, and they put me in a suit, and they had me go through a range of motion, very specific motions and movements and so on, which they captured with all these sort of sensors all over me and reference cameras all around me. And
Within 10 minutes, the sort of rough image of Ultron was on a screen, a monitor in front of me. I've outgrown you, Tony. I've evolved. He and I got to do some stuff, and it's ridiculous. We're wearing these very unflattering suits, and I'm trying to explain to him, how it all works. But I was like, I'm working with James Spader. Look at you, Ruffalo. You really, pulled one over on the world. As filmagens de Era de Ultron aconteceram entre fevereiro e agosto de 2014, em locações bastante variadas, que vão desde a África do Sul à Itália, passando por Inglaterra, Coreia do Sul, Bangladesh, além de cenas em Nova York. O esforço de produção foi gigantesco e, além de ter sido convertido para 3D, Era de Ultron tem mais de 3.000 planos com algum efeito visual, realizados por 10 empresas de FX diferentes. The more you can shoot practically, when you get into all the visual effects, you have a real grounding, a real basis. So that people don't see the film and go, oh look, it's a bunch of green screen. They see the film and feel that it takes place in this world. Segundo Kevin Feige, porém, o principal desafio é, antes de tudo, reunir o elenco num mesmo lugar para filmar. São mais de 30 personagens de diversos núcleos diferentes. O africano, o coreano, o de Asgard, o de Sokovia. Muita gente conhecida passou pelo elenco de Era de Ultron, e fica até difícil de lembrar. Como a atriz Julie Delpy, que aparece rapidinho num flashback como a treinadora russa de Natasha Romanoff. Sloppy. The actor schedules, though, probably trumps it, because you have pretty much a small army of production personnel that are excellent at what they do and can handle all sorts of moves around the globe. The hard part is when you're just on one soundstage and are having a difficult time getting 4 people together at the same time. That's a double-edged sword, though, because every one of our actors are now big giant stars in their own right and have very busy schedules. But the benefit of that is when you do get them together, you get what you see in the movie, which is worth amazing. All of the trouble. Embora a escala da continuação seja visivelmente mais grandiosa, Joss Whedon fala em entrevistas que se preocupa, antes de mais nada, com a interação da equipe com as cenas de relações humanas. Durante a montagem de Era de Ultron, inclusive, ele lutou para preservar a cena em que os Vingadores se escondem na casa do Clint Barton. E para o diretor, a personagem da esposa do Gavião Arqueiro, vivida pela Linda Cardellini, é o coração da trama. Ainda assim, a ação é importante, e o Whedon vibra lembrando desses momentos. It looked more like a comic book than I feel like anything I've shot. They were just all so present and so good and so exciting, and just the framing, it had a very Brian Hitch kind of feel, Brian Hitch, George Perez kind of melange of really muscular, really involved action, and I just sort of, even without a single effect, I was just the Avengers are here. That was a good day. How can you possibly hope to stop me? Like the old man said. Together. A partir do instante que os Vingadores se reúnem, algumas dinâmicas são aprofundadas e outras se revelam. Pela sua própria profissão de espiã, a Viúva Negra faz do flirt a sua arma, mas Era de Ultron começa a definir de fato que Natasha e Bruce Banner têm uma conexão especial. Joss Whedon diz que não sabia ainda que os dois personagens teriam essa conexão quando ele escreveu a cena no primeiro Vingadores, em que a Viúva recruta o Hulk para a iniciativa Vingadores. Should have got paid up front, Banner. You know,
For a man who's supposed to be avoiding stress, you picked a hell of a place to settle. Avoiding stress isn't the secret. Then what is it? Yoga? Segundo ele, a Natasha nunca ficaria com Steve Rogers e a relação dela com o Gavião Arqueiro é muito mais legal se eles realmente se dispusessem a se sacrificar um pelo outro, mas nunca terminassem juntos. A cena estilo A Bela e a Fera de Natasha com o Hulk é um dos momentos icônicos de Era de Ultron, inclusive foi parodiada depois em Thor Ragnarok. Hey, big guy. Sun's getting real low. Hey, big guy. The sun's getting real low. That's it. Sun's going down. I won't hurt you anymore. No one will. The really exciting part this time around is really that we all get our opportunities to delve deeper into these characters. We get to get further into the heads of all the Avengers and see a lot of new loyalties and friendships. With Black Widow and Bruce Banner, there's this sort of taming of Hulk and being able to use her as a partner. How long before you trust me? It's not you that I don't trust. They both have pasts that they're not really able to face. They've been in the game for a long time, and I think they really long for a connection. Infelizmente, nem todo herói vai ter essa oportunidade de se desenvolver mais nas telas. Mercúrio é o único Vingador a ter morrido no universo Marvel até hoje. O Joss Whedon justifica fazendo um paralelo com Os Sete Samurais, o filme em que os espadachins mais velhos tendem a sobreviver no final, enquanto os mais jovens se sacrificam. O diretor diz que isso é o custo de fazer um filme de guerra e provar que os heróis são heróis de verdade. You didn't see that coming. Se você não curtia muito Mercúrio, saiba que quase ele voltou. O diretor diz que foi rodada uma versão da cena final no QG dos Vingadores, em que o Mercúrio também aparece, caso os executivos da Disney exigissem que o Mercúrio retornasse. Isso não aconteceu e a vontade do diretor acabou falando mais alto. When it comes down to Pietro, we went through a very large number of testing and looks so that we can feel that it was organic. We didn't want it to be about the effects per se, so we looked at various blurs and trails. We ended up with something which I think is pretty simple but also pretty sophisticated and sort of elegant as a solution for Pietro. There's this blue streak trail. When I run fast, you'll see that, if the light catches it, it'll have that kind of sort of a lightning bolt sort of strike. You didn't see that coming? Aliás, se juntássemos todo o material que ficou de fora de Era de Ultron, daria pra fazer mais um filme inteiro. Uma cena deletada que estava no filme num primeiro corte de 195 minutos, obviamente precisou ser reduzido, é o momento da revelação do Thor, que aparece no trailer e faz uma ligação direta com Guerra Infinita. Essa cena não foi muito bem recebida em sessões testes, e por isso a versão que passou pelos cinemas é bem mais curta. Thor e Selvig vão até a Caverna das Águas, e o Deus do Trovão é possuído por uma Norna,
uma entidade nórdica similar a uma bruxa, para ter visões que podem ajudar a derrotar Ultron. Uma curiosidade é que o Joss Whedon queria que Loki fosse o guia do Thor durante a visão. Mas os executivos da Marvel foram contra essa decisão, porque isso envolveria pagar o Tom Hiddleston para aparecer no filme numa cena só, o que financeiramente não é muito viável. Em algumas entrevistas, o Joss Whedon diz que a cena completa com Loki seria bem mais longa, e ela inclusive faria referência ao fato de Loki ter assumido o lugar do pai em Thor: O Mundo Sombrio, porque ele faz na cena uma imitação de Odin que o Thor diz ser muito boa. Hopefully you can find out what we need before they consume me completely. This is a new kind of dangerous. Fatsemek Uthask. Gymir Fatsemet Thadvask. What? The thing I fear contains the thing I need. What's that for? It's for me. The thing I fear is scary. All of you. This is why special. Thinking we all consume him. How do we stop Ultron? Sacrifice. What kind? Human, of course. We count the dead, and they are legion. The stone draws you all to its brilliance, and you to your end. The stone! From Locus Scepter? It never is. It is of the six. The infinite six. Cannot be joined nor kept apart. This one fights us. Sustenance. We will have sustenance. The stone! The Mind Stone. That rules perception, that molds the minds of monsters. It carved out your will, Eric, and still you don't see. If Ultron has the Mind Stone. No. Your enemies are closer. Fear, father's ambition, and brilliance only blind. O fato de Era de Ultron ter mudado tanto ao longo do processo de produção, desde a escolha de remover cenas importantes, até a decisão de não transformar o Ultron no robô gigante, como estava previsto originalmente, acabou cansando o Joss Whedon. I have enormous love, but as far as I'm concerned, I'm still making it. This was the hardest, It's like I've been in a cult bunker for 10 years and they've just dug me out, but in my head I'm still in there, still going, wait, I have a better idea, and so it's also I don't tend to process things as they happen, so people are having a good time. And I'm sitting there going, no, they're wrong. They shouldn't have a good time. Em entrevistas, o diretor disse que a discussão da cena da caverna de Thor veio no momento em que ele já estava fazendo concessões aos executivos, depois de muito vai e vem nessas discussões. Como Era de Ultron faz conexões com os filmes que vieram antes e viriam depois, o diretor se viu tendo que equilibrar vários interesses que não diziam respeito apenas a ele. Para completar, a Marvel definiu que usaria o Homem-Aranha e a Capitã Marvel no cinema durante a produção de Vingadores 2, e o Whedon não pôde fazer referência a esses heróis porque ficou muito em cima da hora e ele precisava entregar o filme. We shot a lot, but in post-production, when you're trying to put it all together and turn it into coherent film, that's when it really gets tricky. I mean, we had a great deal of footage of a great number of extremely talented actors, and making sure that, everybody, not only had their moment, but was in the same movie, was, servicing the plot and sort of figuring out where momentum was most important and where it was time to lay back and just listen. Those are the things that are always the most difficult in something like this. 2015 foi um ano expressivo para os blockbusters americanos. Era de Ultron fez 1,4 bilhão de dólares mundialmente, um número que coloca ele na 7ª posição entre os maiores filmes de todos os tempos. Mas naquele ano o filme dos Vingadores ficou apenas na 4ª posição. 2015 viu surgir nas telas nada mais, nada menos que O Despertar da Força, Jurassic World e Velozes e Furiosos 7, os 3 maiores hits daquela época. If I had
a key on my computer that said $1 billion, I would press it. I just try to write it as well as I can. I don't really think about those things. Em termos de performance, o Era de Ultron não teve tantas críticas positivas quanto o filme de 2012 e custou mais para ser produzido. Isso criou um certo mal-estar dentro da Disney. Nos bastidores, o Kevin Feige se descobriu ao longo da produção tendo que defender suas escolhas contra outros executivos e ao mesmo tempo entrando em conflito com o Comitê Criativo da Marvel, um grupo de notáveis que fazia observações nos filmes do estúdio desde o primeiro rascunho do roteiro até a edição final. Entre outras pessoas, faziam parte desse comitê o Joe Quesada, ex-editor-chefe da Marvel, e o Brian Michael Bendis, um dos roteiristas mais celebrados da Marvel nos últimos 20 anos. Eu disse que eles faziam parte, porque o comitê foi desfeito em 2015 como consequência de Era de Ultron. Outra consequência, que foi bastante noticiada naquela época, foi a separação da divisão de cinema, que é administrada pelo Kevin Feige, da divisão de quadrinhos e TV, que é gerida pelo Ike Perlmutter, que é o CEO da Marvel Entertainment. Esses dois fatos foram uma demonstração de força do Kevin Feige. Hoje ele não precisa mais passar pela avaliação desse comitê, nem responde mais ao Ike Perlmutter, e sim à direção da Disney diretamente. Fine. I'll do it myself. A fase 2 da Marvel se encerra com a estreia de mais um super-herói nas telonas, o Homem-Formiga. Um dos fundadores dos Vingadores nos quadrinhos, ele passou anos na prancheta com um filme que teve um dos desenvolvimentos mais longos e conturbados da história do estúdio. Não perca esse vídeo.